Em nosso estudo de hoje é a continuidade do estudo de ontem, a lição 10.2 do livro Estude Viva, o Espiritismo e os Cônjuges. Sem entendimento e respeito, conciliação e afinidade espiritual, torna-se difícil o êxito no casamento. Todos os pretendentes à união conjugal carecem de estudar as circunstâncias do ajuste esponsalício antes do consórcio, para isso existindo o período natural do noivado. Aspectos deveras importantes para ser analisado será sempre da crença religiosa. Efetivamente, se a religião identica no casal, contribui bastante para a estabilidade do matrimônio. A diversidade dos pontos de vista não é um fator proibitivo da paz em família, mas se aparecem rixas no lar, oriundas do choque de opiniões religiosas diferentes, a responsabilidade é claramente debitada aos esposos que se escolheram um ao outro. A tendência comum de um cônjuge é de levar o outro a pensar e agir como ele próprio, que nem sempre é viável e nem pode ocorrer. Eis porque não lhes cabe violentar situações e sentimentos, manejando imposições recíprocas mormente no sentido de se arrastarem a determinada crença religiosa. Deve partir do cônjuge de fé sincera a iniciativa de patentear a qualidade das suas convicções em casa pelo convite silencioso a elas, através do exemplo. Não será por meio de discussões, censuras ou pilhérias em torno de assuntos religiosos que se evidenciará algum dia a excelência de uma doutrina. Ao invés de murmurações estéreis, urge dar provas de espiritualidade superior repetidas no dia a dia. Em lugar de conceitos extremados nas prédicas fatigantes, vale mais a exposição da crença pela melhoria da conduta, positivando-se quão pior seria qualquer criatura sem o apoio da religião. Para os espíritas, jamais será construtivo constranger alguém a ler certas obras, frequentar determinadas reuniões ou aceitar critérios especiais em matéria doutrinária. Quem deseja modificar a crença do companheiro ou da companheira, comece a modificar a si mesmo na vivência da abnegação pura, do serviço, da compreensão, do bom senso prático, salientando aos olhos do outro ou da outra a capacidade de renovação dos princípios que abraça. O cônjuge é a pessoa mais indicada para revelar as virtudes de uma crença ao outro cônjuge. Um simples ato de bondade no recinto do lar tem mais força persuasiva que uma dezena de pregações num templo onde a criatura comparece contrariada. Uma única prova de sacrifício entre as duas pessoas que se defrontam no convívio diário surge mais eficaz como agente de ensino que uma vintena de livros impostos para leituras forçadas. Em resumo, depende do cônjuge fazer a sua religião atrativa e estimulante para o outro, ao contrário de mostrá-la fastidiosa ou incômoda. Nos testemunhos de cada instante, no culto vivo do Evangelho em casa, na lealdade à própria fé, persiste cada qual nas boas obras, porque ante demonstrações vivas de amor, cessam quaisquer azedumes de discórdia ou todas as resistências da incompreensão. Como prometido, né? A gente lembra que no estudo de ontem, Emmanuel fez uma colocação que ele falava da família nossa, estendendo a família às pessoas que a gente encontra mormente passando por situações muito aflitivas, vivendo na rua. E aí, como esses estudos têm sempre uma ligação uma com a outra, logo em seguida ele vem falar da dificuldade que a gente tem, às vezes dentro de casa, por conta, e que é muito comum mesmo, por conta da diversidade religiosa dentro do próprio lar. Vamos pensar assim, né? Emmanuel começa a lição de hoje falando assim: se não tiver entendimento e respeito, conciliação e afinidade espiritual, 4 coisas: entendimento, respeito, conciliação e afinidade espiritual, torna-se muito difícil o êxito no casamento. Então, a gente está sempre, quando tem oportunidade de falar sobre isso, falando sobre a importância que tem o namoro, a importância que tem o noivado, e principalmente para que a gente não fique lamentando: o namoro foi tanto tempo e de repente acabou, o noivado foi tanto tempo. Não, ótimo. Esse período serve para isso, para você procurar conhecer, analisar muito bem quem é a pessoa que está vivendo com você, que vai viver com você para o resto da vida, e também analisar como é que essa pessoa em estados emocionais diferentes, como é que ela é com raiva, como é que ela age quando está com medo, como é que ela age quando está aflita, como é que ela age quando está feliz. São nessas circunstâncias que a gente vai poder avaliar e chegar a uma conclusão, assim, realmente cabe, eu consigo, ou não tenho estrutura emocional nenhuma para aturar, para aguentar esse tipo de situação. É exatamente isso mesmo que acontece. O problema é que
do século passado para cá, da década de 60 do século passado para cá, com aquela coisa do sexo livre, sexo, drogas e rock and roll que apareceu com o movimento hippie, e também com a libertação, a emancipação dos direitos das mulheres, o que a gente vem observando? A gente vem observando que a comunhão sexual ela acontece cedo demais e muitas das vezes sem o cuidado necessário e acaba criando vínculo entre aqueles dois através da paternidade ou da maternidade e acabam que o filho acaba sendo criado por um dos dois apenas, normalmente pela mãe. E, na verdade, a gente está perdendo a oportunidade de, com esse momento de namoro e de noivado, estar conhecendo melhor um ao outro. Eu já contei aqui em um dos estudos que eu tive a oportunidade uma vez de um menino que trabalhava com a gente na obra social, que a gente sabe que a obra social não tem religião, ele só vinha para a obra social para entregar comida na rua com a gente. E aí ele era de uma religião protestante, que eu não vou saber dizer a denominação agora. Mas uma vez ele veio me perguntar com toda preocupação, ele falou, a minha religião prega que a gente só pode ter relacionamento sexual depois que casar. O que eu faço? Eu sou muito apaixonado pela minha noiva, a gente já namora há tantos anos e tal. E o conselho que veio na hora, por intuição até dos espíritos, falou, meu filho, você ama essa menina? Você já teve a oportunidade de conhecer bem essa menina? Olha, se por acaso, por um acidente, tiver uma gravidez, ela é a mulher da sua vida, você tem condição de aceitar? Se for, então você não tem que esperar até o casamento, não. Isso aí é uma convenção que pode até trazer problemas. Eu, por exemplo, eu tive uma prima que só foi se relacionar depois do casamento e foi um desastre. Ela acabou depois mexendo com o sentimento tanto da família de um como do outro, tendo que movimentar o Estado para fazer o divórcio. Fez uma coisa danada. Não é por aí. A questão é a lei de amor, a lei de afinidade. Vamos ler de novo aqui, ó. Entendimento, respeito, conciliação e afinidade espiritual. Tem que estar regendo esse concerto todo aí. Logo depois, o Emmanuel vem falar sobre a dificuldade de divergência religiosa que existe, muito comum mesmo, principalmente entre os espíritas. Nós somos espíritas. Nós somos a minoria ainda no país, o nosso país tem a maioria esmagadora de católicos e protestantes, então é muito comum você encontrar pessoas casadas com membros de outras religiões. E aí, o que o Emmanuel vem dar de conselho para a gente? Em primeiro lugar, vamos lembrar que Jesus falava assim, não vades ter ainda com os gentios, procurai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, quer os gentios, aqueles que não eram os judeus preparados para receber a boa nova. Então, a respeito o tempo todo. Depois ele elege porque Pedro estava começando a tomar a iniciativa, está lá no livro Atos dos Apóstolos, e fala, não, então peraí, elege o Paulo de Tarso para fazer esse trabalho de levar o evangelho para os gentios. O que a doutrina espírita vem fazer com a gente? Não violenteis a convicção religiosa de ninguém, mas estejais preparados, porque naturalmente os fenômenos vão começar a acontecer e as pessoas querendo tirar dúvidas vão procurar a gente. Então hoje é muito raro você encontrar uma casa que não tenha pelo menos um médium, ou alguém não tenha experimentado algum fenômeno. É claro, eles de repente vão buscar dentro das religiões e vão dizer lá que foi manifestação do Espírito Santo, ou foi o demônio, a casa está amaldiçoada, enfim, quando é uma coisa boa ou ruim. Mas a recomendação é que a gente não violente ninguém dentro das suas convicções. Aliás, se a gente aprendeu que a máxima aqui do planeta é amar o próximo como a si mesmo, vamos botar uma coisa na cabeça, por favor. Desrespeitar a religião do próximo é violentar muito gravemente aquela pessoa, porque a religião acaba constituindo a base de toda a vida daquela pessoa. Mas o Emmanuel vem falar para a gente, antes de qualquer discussão doutrinária, que não vai levar a lugar nenhum, a gente tem que pregar pelo exemplo. Quando as pessoas começam a perceber que a nossa religião nos está transformando em homens melhores, elas vão se calar. Eu falo isso por mim, pela experiência pessoal, porque a minha esposa é de uma outra religião, e durante o período de pandemia que a gente ficou dentro de casa, todo mundo, a gente tentou fazer culto no lar aqui em casa, não conseguimos, porque qualquer coisa que se falasse, parece que as pessoas de outras religiões ficam esperando você usar uma palavra ou outra para discordar e não ter aceitação. Então chegou um ponto que ela faz o dela, eu faço o meu, eu venho para cá, para esse escritório todo dia, faço meus 10 minutos com o Emmanuel, minhas duas filhas acabaram seguindo a mãe até o momento, e se for da vontade delas, um dia ela se tornar espírita, aí é com elas, não vai ser de imposição nenhuma aqui da minha parte, mas nós vamos fazendo a nossa parte, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.